Amém. Vamos orar? Amém? A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo, não é? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã, comemorando o Domingo de Ramos, Senhor. E nós te pedimos, mais uma vez, que Tu nos visites, Senhor, com a sabedoria da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos enche do Teu amor e do Teu entendimento, Senhor. E nos concede uma palavra do Teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Este é o melhor lugar para estarmos nesta manhã, não é? E estamos aqui na presença do Senhor. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há o quê? Fartura? Acho que aqui estão tristes aqui. Só tem alegria aqui. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Graças a Deus, não é? Queridos, o tema que eu gostaria... Está um pouco uma microfonia ou um eco? Acho que aquele ali está melhor, não? Tinha um pastor que ele dizia que um bom som é 50% da unção. Eu já preguei em algumas igrejas que parecia que o som parecia um som de um rádio de pilha. E quanto mais a gente falava, mais piorava. Mas falava alto, mas ninguém entendia nada. E às vezes eu perguntava para minha esposa: e aí, como é que saiu o som? Ela foi péssimo. Eu não podia fazer nada, né? Eu não ia modificar nada, porque era uma congregação e as pessoas têm que ter essa consciência de que a mensagem ela tem que ser bem transmitida de forma muito clara, para que as pessoas possam absorver a mensagem da palavra de Deus, né? Então, o tema que eu gostaria de falar com vocês, de trazer esse sentimento da palavra, né? Que a palavra ela tem sentimento. A palavra de Deus ela é viva, e tudo que é vivo, né? Que vem de um ser pessoal, ela tem sentimento, né? E o rei que entra, como estamos respondendo a este rei que entra em nossa vida? Como você, durante o seu dia a dia, da sua vida, no seu cotidiano, como você está respondendo a este rei que assenta-se no trono do nosso coração como rei? E como súdito, como servo, como você está respondendo a este rei? Esse texto, ele marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E não é apenas um evento histórico, né? É uma revelação espiritual poderosa. E o significado de que o reino de Deus havia chegado. Jesus disse: o reino de Deus está entre vocês, está no meio de vocês. E a grande pergunta não é apenas como ele entrou, como cada pessoa reagiu à chegada dele. E vamos ver hoje, né, 3 verdades espirituais sobre a entrada de Jesus e suas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus ele entra com propósito. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Nada é aleatório, nada é de forma leviana e nada é de improviso. Tudo que o Senhor Deus faz é de forma organizada e detalhada. Jesus ele não entra em Jerusalém de forma aleatória, ele envia discípulos e dá instruções detalhadas e cumpre um plano profético. Interessante é que ele fala para que, se alguém perguntar, diga: o Senhor precisa dele, né? E eu acho interessante é que os discípulos,
eles simplesmente disseram isso: olha, a gente veio buscar esse jumento. Por que vocês estão soltando o jumento, o jumentinho? Porque o Senhor precisa dele. Tá bom, então pode levar. Então, talvez se fosse eu e dizer, olha, eu fizesse um argumento ali de 20 minutos querendo convencer, mas não adiantava, porque o Espírito de Deus já havia convencido. Porque Deus, Ele trabalha em ambas as esferas, ou seja, o coração daquela pessoa já estava preparada para aquela palavra. Porque se não tivesse, ele dizia, epa, não, de maneira nenhuma. Quem é este Senhor? Eu nem conheço Ele, eu nunca ouvi falar dEle. Mas só que o coração dele já estava preparado para essa palavra. O Senhor precisa dele. Então, o Senhor, se é o Senhor, então leva ele. Ele já sabia que era o Senhor Deus, né? E eles levaram o jumentinho, e o jumentinho já estava separado, já estava ali, amarradinho ali, conforme Jesus havia falado, instruído os seus discípulos. Interessante é que ninguém havia montado nele, e aquele discípulo não era de Jesus, não era da propriedade dele. Aliás, Jesus, nem o sepulcro era de Jesus, nem o jumento era de Jesus, né? E quando alguém perguntou para ele, eu quero te seguir para onde quer que tu fores, Jesus disse, olha, as raposas, elas têm os seus covis, né? Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Então, aquele jumento estava separado, ninguém havia montado nele, e tudo ocorreu conforme ele havia falado, sem muitos argumentos, porque Deus, quando Ele opera, Ele não precisa de muitas palavras para fazer as coisas extraordinárias acontecerem. Quando Bartimeu perguntou para Jesus, o que é que queres que eu te faça? Ele disse, que eu veja. Ele disse, a tua fé te salvou, vê. E Jesus estendeu a mão, e aquele cego, ele foi curado imediatamente. As palavras de Deus são poucas, mas são poderosas. São palavras que têm o poder da criação, têm o poder da transformação, têm o poder de mudar vidas, de trazer novas histórias através de poucas palavras, mas são palavras que rasgam o coração, são palavras que vai lá no fundo da alma, são palavras que transformam, que leva-nos que nos inspira a mudança de vida. E tudo aconteceu conforme Jesus havia dito. Tudo, todas as instruções, tudo, as portas foram se abrindo. Eles foram falando e as portas foram se abrindo conforme Ele havia falado. Querido, entenda uma coisa. Nada na sua vida é por acaso. Nada. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Nada é por acaso. Jesus continua sendo um Deus de propósito. Só que, para que chegue o propósito dele, às vezes nós precisamos passar pelos processos. E não podemos querer pular as etapas. Para se chegar ao propósito, passe pelo processo com alegria, com satisfação dentro do seu coração, com contentamento, porque todo esse processo vai te ajudar a crescer. Esse processo, ele vai te amadurecer. Esse processo vai te levar mais para próximo dele. Esse processo, ele vai melhorar você significativamente de forma espiritual. Ele vai te amadurecer, vai te aproximar dele. E no final do propósito, você vai agradecer a ele. Porque você vai estar mais edificado. Não pule etapas. Permaneça onde você está. Não queira usar atalhos para chegar onde você quer. O caminho de Deus é o caminho mais perto da tua vitória. É o melhor caminho que alguém possa trilhar. Agora,
esteja contente, esteja feliz, porque aquele que começou a obra na sua vida, ele vai concluir no momento certo. No momento exato, ele vai fazer aquilo que ele quer. Assim como aquele jumentinho foi preparado, Deus também prepara circunstâncias. Talvez você esteja achando demorado, talvez você esteja impaciente nesta manhã, talvez você esteja ansiosa ou ansiosa nessa manhã, mas espere o momento que Deus tem preparado para você. Espere que o momento certo vai chegar. Pessoas e momentos para cumprir seus planos na sua vida, Deus, Ele está preparando. Quando Jesus entra em nossa vida, não há lugar para improviso. Há propósito. Propósitos de Deus, eles se cumprirão na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que há de vir virá e não vai tardar. E você vai dizer: Deus, como foi bom ter esperado no Senhor. E a Bíblia diz: espera no Senhor, e os teus pensamentos serão cumpridos. Porque Deus tem prazer em cumprir o teu desejo, o desejo do teu coração. Ele não tem prazer em te frustrar. Não tem prazer em atrapalhar os teus planos. Ele não veio para atrapalhar, Ele veio para dar fluidez, para que você tenha paz no seu coração, para que você acalme os seus sentimentos nesta manhã, para que a tua ansiedade seja lançada aos pés dEle, para que a tua ansiedade seja lançada na cruz dEle, e dizer: Senhor, eu te entrego os meus medos, eu te entrego os meus sentimentos, a minha ansiedade, as minhas inquietações, aquilo que quer perturbar a minha vida. Senhor, nesta manhã, eu quero que isto cesse, porque eu quero estar dentro do teu propósito. Eu não estou entendendo nada, mas eu creio que tu estás comigo. E a palavra do Senhor diz: aquilo que eu faço agora, tu não entenderás agora, mas depois você vai entender de que Deus está com você em todo o tempo da tua vida. Nada é por acaso. Quando Jesus entra na nossa vida, não há improviso, há propósitos. E o texto do 32 ao 35, ele diz que, diferente dos reis terrenos, Jesus entra montado em um jumentinho. Interessante, né? Os reis terrenos entram em carruagens, cavalos preparados para o rei. E ninguém monta no cavalo do rei, né? O cavalo do rei fica lá na baia, na estribaria. Estribaria? Baia? É baia, né? Eu não entendo nada de... Talvez aqui alguém que tenha um aras possa entender de tudo isso. E se alguém for montar no cavalo do rei, aí é o cavalo do rei. E quando ele entra, o cavalo todo ornamentado, paramentado, né? Só falta botar uma estola no cavalo. Cavalo lindo, bem tratado. E ele entra triunfalmente, né? E as carruagens e as trombetas tocam. E é uma apoteose, né? A entrada do rei terreno. Aí vem o rei dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, que a Bíblia diz lá em João: porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito poderia existir. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Eu acho que o jumento olhou assim: sério? Não, brincadeira. O rei dos reis está montado em mim, cara. Eu acho que se tivesse uns jumentinhos ali, eu acho que ele olhava assim e disse: aí, vocês nem olhavam para mim. Olha o doutor. Meus queridos irmãos, que lição Jesus dá para a gente. A gente quer entrar triunfalmente, quer que todo mundo veja a gente, né?
e aquela coisa assim, glamurosa, e de repente Jesus faz, faça como eu faço, né? Porque o importante para Jesus, né, como ele disse a Pilatos, Pilatos perguntou para Jesus, tu és rei? Ele disse, para isso eu vim, mas só que o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo caído. Meu reino não é deste mundo de pecado. Este mundo de desobediência, esse mundo que jaz no maligno, como disse o apóstolo. O meu reino, o reino dele é um reino de santidade. É um reino eterno. É um reino diferente de tudo que você imagina. No qual o apóstolo Paulo disse que ouviu coisas deste reino. E ele viu coisas que ao homem mortal não é lícito nem falar. É como ele disse assim, não vou dar spoiler. Aguardem, se preparem, porque tem coisas maravilhosas, extraordinárias no reino de Deus, para que a gente viva diante dele eternamente. Aguardem o impacto que vocês vão ter. Jesus entra triunfalmente. E o que é que isso fala para a gente? Essa entrada no jumentinho, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de todas as coisas. Isso traz um símbolo de simplicidade, de paz e de humildade. Jesus não estava procurando os louvores dos homens, os holofotes. Não era um Messias hollywoodiano. Era o Salvador do mundo que estava entrando ali. Ele não vem em cavalo de guerra, como os judeus queriam, que o Messias montado num cavalo de guerra, numa biga egípcia, proclamando guerra com gosto de sangue. Ele veio para derramar o seu próprio sangue. Não adianta derramar o sangue dos homens e depois deixá-los perdidos à própria sorte. Ele não veio derramar o sangue dos homens, ele veio derramar o seu próprio sangue para que os homens pudessem ter a vida eterna. Símbolo de simplicidade, de paz, de humildade. Ele não vem em cavalo de guerra e nem impõe força. Não veio para impor força, para expulsar Roma, como os judeus queriam. Não era um rei belicista, um guerreiro de um exército terreno. Ele veio para conquistar almas e buscar tudo o que se havia perdido. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos, mas ele se apresenta com mansidão, com humildade, com uma aparência de fraqueza. Como disse Isaías, olhávamos para ele e não tinha nada para que desejássemos, mas ali estava assentado o próprio Deus. Ali estava o Rei dos Reis, o conquistador de almas, de vidas perdidas, o conquistador da chave, que tem as chaves da morte e do inferno. Muitas vezes esperamos um Deus que resolva tudo com força imediata. Mas Jesus trabalha no coração. Às vezes queremos que Ele resolva imediatamente as coisas externas que nos perturbam. Mas primeiro, Ele resolve as coisas internas para nos acalmar diante das coisas externas que te perturbam. Quem sabe, aquilo que te perturba não precisa primeiro ser trabalhado dentro de você. Jesus, ele cumpre a profecia de Zacarias, onde o profeta diz, alegra-te muito, ó filha de Sião. Não é pouco, alegra-te muito. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que Deus possa trabalhar em nossos corações essa humildade, essa simplicidade, né? Que a gente possa
trabalhar a nós mesmos diante de tantas adversidades, de tantos desafios da vida. Eu estava, sábado, foi ontem, né? Sexta-feira, eu estava com um pastor, e ele disse: pastor, eu passei há poucos dias uma adversidade terrível na minha vida. Ele é um profissional e ele, eu não sei se foi uma questão de imposto de renda, alguma coisa assim, e parece que passou da hora, e a pessoa ligou para ele e soltou os piores impropérios que você possa dizer, e ele disse, ele ficou calado, só ouvindo. E assim, não choveu, mas o tempo ficou fechado. De tantas coisas que o cara falou contra ele, e ele... A gente vai resolver isso aí, rapaz, tenha calma. Quando ele dizia tenha calma, o cara dava uma explosão. Só faltava puxar ele pelo celular. Se ele pudesse, ele puxaria ele pelo celular. E ele, montado num jumentinho. Queridos, vamos montar no jumentinho da humildade. Oh, glória a Deus. Jesus nos convida hoje a montar nesse jumentinho, que tem um significado de simplicidade, de humildade, de renúncia, né? De tanta coisa. Aí ele ficou ali e permaneceu com o seu coração guardado, né? Guardado ali, diante de tanta coisa. Aí o cara, por fim, desligou. Aí ele aliviou a pressão e ficou quieto. Depois de poucos dias, o cara ligou para ele: poxa vida, meu irmão, me perdoa. Aquilo que eu fiz, eu estava fora de mim, eu acho que eu estava surtando ali. E ele percebeu, né, que a atitude dele, ele disse: pastor, se fosse em outros tempos da minha vida, ia ser ferro contra ferro, espada contra espada, e atrito contra atrito. Mas Jesus me salvou e eu estou liberto. Estava montado no jumentinho. Às vezes a gente quer montar no cavalo da soberba, no cavalo da empáfia, né? No cavalo das vaidades, e quer que todo mundo fique no jumentinho. Mas nesta manhã o Senhor, Ele convida a todos nós sentarmos nesse jumento da humildade, esse jumento desprezado, esse jumento que estava amarrado e que Jesus mandou soltar, porque Ele veio para soltar, para libertar, para dar asas, liberdade. E é melhor dormir tranquilo do que buscar justiça a todo e qualquer preço. É melhor estar no jumentinho da humildade do que estar sentado no cavalo da soberba, porque do cavalo da soberba a gente vai ser derrubado pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz: porque os soberbos eu derrubo, os exaltados eu derrubo, mas os humilhados eu exalto. E às vezes esperamos que tudo ocorra de forma imediata. Deus não está preocupado com imediatismos, mas está preocupado com edificações de vidas. Está preocupado com você, com o seu coração. Como está o seu coração? O quanto ele está calmo, esperando nele, confiando nele, aguardando nele. Não se apresse a dar esses passos que você está querendo dar. Espere mais um pouco. Deus vai fazer uma coisa melhor. Você acredita nisso? Diga amém. Você acredita nisso? Meu amigo lá, foi um prazer muito grande encontrar ele aqui. Fazia muito tempo que eu não o via e tive a satisfação de encontrar aqui você. Graças a Deus, Deus te abençoe. Queridos, o rei mais poderoso da história escolheu entrar com humildade para alcançar corações. E
Jesus provoca uma resposta. Quando Jesus entra, algo acontece. As pessoas colocaram mantos no caminho. Os discípulos começaram a louvar. A alegria e celebração e reconhecimento. E quem não entendeu, queria que a festa cessasse. Quem não entendeu, queria que os discípulos se calassem. Aí Jesus disse, se estes se calarem, até as pedras irão clamar. Deixa eles louvar. Deixa eles cantar. Deixa. Ninguém está entendendo, mas vai louvando. Ninguém está entendendo, mas vai cantando. Né? Quantas vezes as pessoas se escandalizam, ou as pessoas ficam incomodadas com o louvor, com a alegria, com a efusão e a paz da igreja. Mas nós não estamos aqui para sermos entendidos ou interpretados por ninguém. Acho lindo quando às vezes eu estou lá na Recon, não tem ninguém aí em pé. Aí uma pessoa se levanta e fica sozinho lá com a mão lá para cima. Eu digo, meu Deus, que espontaneidade. Porque na casa de Deus, você pode expressar a sua alegria. Não importa se alguém vai dizer que você está fazendo isso por algum motivo, seja ele qualquer. Mas o que é importante é dentro do teu coração, você está dizendo, Hosana nas alturas, bem-vindo, seja bem-vindo aquele, o Rei que vem em nome do Senhor. Isso deve nos dar alegria. E eles não se calaram. Porque a multidão reconhece os feitos de Jesus e responde com louvor. E a presença de Jesus exige uma reação. Você pode ignorar Jesus, você pode resistir a Ele, ou você pode adorá-lo. Mas ninguém fica neutro diante do Rei da Glória. Aqueles que reconheceram quem Ele era, celebraram com intensidade, porque os seus corações estavam cheios da graça, os seus corações reconheceram a chegada do reino. E a chegada do reino, o início do reino também terá um fim. Terá um momento em que essa graça, essa porta irá se fechar. Né? Jesus, e o escritor aos Hebreus, ele disse, para onde iremos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Para onde nós iremos se a gente não seguir o Rei que veio assentado em um jumento? Qual a esperança que há se não atentarmos para essa tão grande salvação? E Jesus continua entrando hoje nas vidas, transformando vidas, tirando as pessoas da sarjeta, salvando pessoas, escrevendo o nome delas no livro da vida, trazendo novas histórias, onde só havia caos, onde só havia falência. Jesus hoje, Ele veio para restaurar, para levantar, libertar aquilo que está soterrado pelo pecado, aquilo que está angustiando, tirando a paz, trazendo inquietações. Quantas pessoas estão com sentimentos de uma vida que não tem mais sentido? Essa vida precisa do Rei do jumentinho. Essa vida precisa do Rei que entra triunfalmente em lares destruídos para os reconstruir. Em lares que não são mais lares, apenas há uma construção. Há uma construção projetada por um arquiteto, muito linda, mas o lar, o ninho, precisa de Jesus. E Ele quer entrar. Ele quer entrar nos corações, Ele quer passagem livre, para que possa transformar, porque aquele que é impactado por Jesus, não continua do mesmo jeito.
E como é que a gente está respondendo à entrada de Jesus nas nossas vidas? Com entrega de coração? Com resistência? Com indiferença? E assim como a multidão respondeu com mantos, hoje Jesus procura corações rendidos. Corações quebrantados. Para que sejam surpreendidos poderosamente com a entrada dele em suas vidas. Quando os discípulos estavam deixando Jesus, eles foram saindo de grupos em grupos, e só ficou os 12. Aí Jesus perguntou para ele: e aí, vocês também vão me deixar? E o apóstolo disse: para onde iremos nós, porque somente tu tens a palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Somente tu tens a palavra. Como é que eu vou resistir à palavra que vai me levar para o céu? Como é que eu vou resistir à palavra que me salva, que me transforma? Como é que eu vou resistir à palavra que me dá a vida eterna? Que me chama para uma entrega total e não parcial. Uma palavra que me chama que o reino de Deus é chegado. E eu não posso ignorar esse reino, porque ele é invisível, mas é real. Ele é invisível, mas eu sinto o poder dele transformador. Eu sinto a sua graça, a sua presença transformadora. Assim ele estar aqui nesta manhã, nos corações daqueles que o amam. Quando Jesus entra, tudo muda, inclusive você. Pois que quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus não busca aplausos, ele busca pessoas rendidas a ele. Ele não busca glamour, ele busca pessoas que precisam de paz nos seus corações, que precisam de salvação, que precisam de uma palavra confortadora, consoladora. Nunca nós vimos um tempo de tantas controvérsias entre as pessoas. Nunca nós vimos um tempo de tantos desencontros. As pessoas até querem paz, querem se encontrar, mas parece que há um sistema montado, destruidor, que luta contra tudo isto. Um sistema de todas as frentes, que parece que quer mudar as coisas, quer trazer uma nova ordem, quer botar tudo de cabeça para baixo, quer inverter tudo. Mas deixa o homem do jumentinho entrar na casa que a coisa muda. Deixa o homem do jumentinho entrar que haverá sintonia. Aonde havia falência, há restauração. Histórias soterradas são restauradas. Onde há caos, vai haver luz. Vai haver chamado para a paz, para a reconciliação, para o perdão, para a renúncia. Por que buscamos tantas coisas que vai trazer angústia e incômodos, quando uma vida simples diante de Deus traz um coração pacificado e com alegria? Aqueles que não entenderam a entrada de Jesus mandaram que a festa cessasse. Mas Jesus disse: a festa não vai cessar, muito pelo contrário. Estamos em festa e no céu a festa será maior ainda. Porque ninguém pode calar a festa dos filhos de Deus. Ninguém pode cessar a festa da igreja.
Ninguém pode acabar com isto, né? Vai ser uma festa quando chegarmos lá na glória, todos entrarmos, e vai se cumprir uma frase do hino de Asaf Borba, quando ele diz assim: quando lá eu chegar e alguém me perguntar como foi que tu venceu e chegou aqui, eu vou dizer: foi graça, superabundante graça. Foi pela graça, porque não merece, ninguém merece, mas Ele quer. A gente não merece, mas Ele quer. Você pode dizer amém? A gente não merece, mas Ele quer. A gente não merece, mas foi Ele que escreveu. A gente não merece, mas a gente vai chegar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenha isso dentro do seu coração. Não se entregue à falta de sentido da vida. Talvez ela queira se aproximar para te destruir, para calar o louvor da tua alma. Mas você diz: eu posso sim. Não me deixarei levar por sentimentos contrários. Diga isto: não me deixarei levar por sentimentos que querem me calar. Eu vou abrir a minha boca, quer queira, quer não, e vou louvar ao Rei da Glória, porque Ele é digno, porque Ele é Senhor. E a entrada de Jesus na sua vida é o começo de uma transformação que vai desembocar na vida eterna. Só está começando. Eu quero concluir. Querido, só está começando essa alegria. Cante para Ele. Louve o nome dEle. Não deixe que a tristeza se aprofunde dentro do seu coração. Não deixe que raízes de amargura venham a te perturbar. Se alguém precisa de perdão nesta manhã, e esse perdão está com você, se liberte. Senta no jumentinho da humildade. No jumentinho da humildade você vai conseguir perdoar. No cavalo não. Olha para mim, por favor. No jumentinho da humildade você vai ver as pessoas de outra forma. No jumentinho da humildade, você vai ver um mundo que precisa de Jesus. No jumentinho da humildade, você terá o convite para se quebrantar e ser como Jesus. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. E vamos ouvir, né, mais um louvor. E depois a gente vai cercar a mesa do Senhor, a mesa daquele que entrou como um jumentinho, e Ele mesmo mandou: celebrem em memória minha, até que eu venha, e vocês vão beber de novo no reino do meu Pai. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.